você é um desenvolvedor e está querendo criar o seu primeiro app, mas ainda não tem o projeto visual dele, então fica aí que a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas que a gente pode usar para fazer o nosso projeto visual do app facilmente. O meu nome é Márcio Bueno, esse é o 5º vídeo da minha série de criando seu primeiro app. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, clica aí no card acima para acessar a playlist. Se a gente vai começar a criar o nosso app, a gente precisa ter um planejamento. Né? A gente precisa saber quais são as telas que o meu app vai ter. Como é que eu faço uma interação entre as telas, né? A tela de home da minha aplicação, eu posso ir para a tela A, B e C. Então, esse planejamento é muito importante antes de você começar a criar o seu primeiro código. Tá? Então, normalmente numa empresa vai ter uma equipe de desenvolvimento e vai ter uma equipe de design. E os designers vão fazer todo um projeto de alta qualidade, com todo o look and feel direitinho da sua aplicação. E aí o desenvolvedor vai lá e implementa aquele projeto. O que os designers normalmente usam? Tá? Então, uma ferramenta que os designers usam bastante é o Sketch. Tá? Você pode baixar e testar por 30 dias, tá? Mas é uma ferramenta paga e só funciona em Mac, tá certo? Então precisa ter um macOS para rodar. Isso normalmente não é um problema, porque a maioria dos designers usam Mac como computador de trabalho, né? Então você consegue aqui com o Sketch fazer aplicações aqui, o layout delas, de forma a ter uma alta qualidade. Exporta isso aí, ele tem ferramentas que exportam, por exemplo, quando eu estou trabalhando com Android e iOS, você tem que exportar imagens de diversos tamanhos diferentes, né? Então esse tipo de característica toda já é básico para todas as ferramentas de design. Uma outra muito utilizada é o Adobe XD. Então o Adobe XD aqui é também específico para designers criar os projetos com alta qualidade, tá certo? Também é outra ferramenta paga. Na web, na nuvem, existe o Figma, onde você pode começar a testar gratuitamente, né? Se você for um time pequeno ou só uma pessoa, você pode usar ela gratuitamente, né? Tem aqui o price, e você consegue fazer projetos, né? Da tela, o aplicativo, navegação. Então você consegue prototipar toda a sua aplicação aqui usando o Figma, né? Então assim, essas são ferramentas que os designers normalmente utilizam e vai gerar um resultado final de altíssima qualidade. Tá? Agora, se a gente está querendo criar uma primeira aplicação para fazer um teste, até quem está aprendendo agora não vai precisar entrar em todos esses recursos nem virar um designer para fazer isso. Tá? Existem umas ferramentas mais simples, por exemplo, esse Wireframe CC aqui, né, esse site, é para você criar projetos com esse wireframe. Então ele coloca um item aqui, você arrasta, clica e arrasta, coloca texto, etc. Né? E você vai criando o resultado da sua aplicação, né? Quais são os elementos que compõem a sua aplicação, de forma bem simples. Tem uma outra ferramenta aqui que é o Whimsical, tá? Que ela é uma ferramenta bem prática também, como essa de Wireframe. Ela tem diversos módulos e eu achei super prático de criar um esboço inicial da nossa aplicação usando essa ferramenta aqui. Então, por exemplo, inicialmente a gente precisa começar com um frame, e aí ele já tem vários, olha, para Windows, para iPhone
10, né, o Android, etc. Você tem aí, então, por exemplo, eu quero uma tela do Android. Então, já está aqui, por exemplo, essa aqui vai ser a minha home. Facilmente você já tem, né, a tela aí para se basear. Ele coloca um formato aí que é comum para o Android. E, exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma aplicação onde eu quero colocar como se fosse o portfólio de alguns profissionais que trabalham num escritório de arquitetura. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, arquiteto 1, o nome dele aí. Tem algumas coisas, né? Um tamanho de fonte, você pode mudar a cor aí, se você quiser. Aí, vê, uma coisa bem interessante aqui é tem essas opções aqui. Você não pode criar uma cor personalizada, nada. A ideia disso aqui não é criar um projeto de alta fidelidade, mas com isso aqui você vai conseguir entender o que você precisa colocar. Ah, eu quero colocar aqui um elemento, por exemplo, uma imagem. Então, vamos supor que a gente coloca aqui uma foto do arquiteto, ou então você coloca aqui um projeto que ele fez como sendo a tela de inicial. Ah, mas eu tenho 2 arquitetos nessa empresa. Então, Ctrl C, Ctrl V, já duplicou aqui. E aí eu venho aqui e altero. Arquiteto 2, uma outra imagem. Você pode fazer o upload, como vocês viram aqui, você pode fazer o upload de uma imagem e fazer e colocar realmente uma imagem aqui. Então, vamos criar um novo frame aqui, também Android. E aí vamos pegar, né, essa informação, a gente pode duplicar. Só que aqui na realidade não vai ter uma imagem. Aqui eu vou ter talvez várias imagens dessas, né, mostrando diversos projetos dele. Ó, vê que é interessante que ele já colocou por baixo, né? Ele não invadiu a parte aqui. Então eu nem precisei me preocupar com isso. Ele já colocou aí. Já consegue, por exemplo, aqui, olha, mostrar que ele está na mesma distância daquele outro elemento ali embaixo, né? Então, posicionamento rápido. Aqui eu posso colocar um outro texto. Vamos supor que aqui vai ter um texto, detalhes sobre o arquiteto. Sobre, né? Algo desse tipo. Então assim, com essas ferramentas aqui, você inclusive pode adicionar conectores. Por exemplo, vamos supor, se o usuário clicava aqui em arquiteto, ele iria abrir ok, deixa eu apagar isso. Queria só um conector bem simples aqui. Detalhes. Deixa eu clicar
Então, quando a pessoa clicar aqui, na realidade vai mostrar os detalhes desse arquiteto e vai abrir essa outra tela. Tá? Então, com isso a gente consegue ter uma visão geral do que como é que o nosso app vai ficar. Uma coisa bem interessante aqui é a história de você colocar elementos como ícones, tá certo? Então, eu quero adicionar um ícone. Lá, um íconezinho desse de um avatar, mostrando aqui com esse arquiteto. Outra coisa de vários ícones, a gente pode fazer uma busca aqui bem rápida, né? Sei lá. Se você quiser modificar, você pode fazer já uma outra busca aqui, né? Sobre... Então, assim, aqui eu consigo fazer uma visão geral, abrir uma outra tela, criar principalmente esses elementos mais comuns, né, que a gente tem. Por exemplo, aqui eu quero colocar um texto, né? Então, um campo de texto aqui. Estou precisando criar um formulário. Nome, endereço. E aí você sai criando esse formulário com todos os campos que você precisa. Nesse caso aqui, o que acontece? Você não precisa ter uma visão tão detalhada, quais são todas as cores detalhadas e toda a informação para começar a criar o app. Então, por exemplo, eu quero colocar um gráfico aqui. Em finança deve ter algum ícone representativo. É um fluxograma. Então você faz só uma marcação, vai ter tal tipo de informação aqui. Então, existe aqui, né? Se você quiser, você pode compartilhar. Então, por exemplo, você clica aqui, você pode fazer o download, você pode gerar um link e compartilhar isso com o seu cliente, por exemplo, ou com uma outra pessoa. Qual é a vantagem de compartilhar? Aqui tem um item de comentários, você pode vir aqui e comentar, né, sobre, não gostei dessa tela, ou não gostei disso, não gostei daquilo. Então a pessoa já consegue interagir com o design, né, essa visão geral de como é que o app vai ficar. Tá? Bom, então assim, uma sugestão minha usa uma ferramenta dessa que faz um wireframe da sua aplicação, porque você já tem uma visão geral de como é que a sua aplicação vai ter, quais são as telas, que navegação você quer entre essas telas. Outra coisa, agora, uma vez que você tem esse projeto já pronto, né, da sua aplicação, às vezes é interessante também fazer uma navegação entre eles. Então, isso normalmente é chamado de prototipação, né? A gente tem algumas ferramentas que fazem isso. Outra coisa, o design está pronto. E aí, como é que fica essa interação entre o designer, né, que fez o projeto da sua aplicação, e o desenvolvedor? Né? Nesse caso, as empresas elas não vão comprar uma licença para cada desenvolvedor poder abrir o arquivo que o designer fez. Outra coisa,
se o designer for exportar um PNG, uma imagem daquele projeto, para o desenvolvedor fica muito ruim, porque ele não sabe qual é o tamanho de fonte, ele não sabe qual é a cor, fica muito complicado. Às vezes eu já peguei uns projetos para fazer, onde vinha só uma imagem, e aí você tinha que tipo de fonte é essa? Ah, isso é Arial, isso é uma outra fonte que... Então, assim, você perde às vezes muito tempo olhando esse tipo de detalhes. Ah, qual é a cor? Né? Aí eu tenho que saber qual é o RGB daquela cor que o designer fez. Então, esse tipo de coisa tem ferramentas, por exemplo, como o Zeppelin, que fazem. Né? É um meio termo aí. O que o desenvolvedor faz lá no Sketch, ou no Figma, ou no Adobe XD, exporta para ser importado no Zeppelin. Aí no Zeppelin, o que acontece? O desenvolvedor, quando visualiza aquela imagem, ele consegue ver, ah, isso aqui foi um fonte Times New Roman, tamanho 15, né? Ele sabe exatamente os detalhes que o designer fez. Então isso fica muito mais fácil para o desenvolvedor, né, interagir entre... Ele não vai pegar, por exemplo, se eu tivesse a ferramenta mesmo do Adobe XD, vai terminar sendo muito caro. E o desenvolvedor ele não vai fazer nada além de abrir e ter que talvez aprender como é que funciona, usa aquela ferramenta. O Zeppelin aqui você pode baixar, mas ele também abre na web. O desenvolvedor vai lá e visualiza e tem isso. Inclusive tem vários plugins. Tem plugin que gera código para React Native, para web. Tem alguns tipos de plugins lá que você inclusive já gera alguns pedaços de código, principalmente para essa parte de estilo, fontes, né? Agora, se você já tem um design pronto e quer ver como é que o usuário vai interagir, existem algumas ferramentas que fazem o protótipo. Por exemplo, essa InVision aqui, ela é interessante para você pegar o quê? A pessoa clica nesse botão e abre essa outra tela. Então, esse tipo de detalhamento, né? Como é que eu tenho uma aplicação que tem 10 telas diferentes e como é que eu navego entre essas telas? E aqui o InVision é uma ferramenta, tem a versão aí é gratuita para usar, tem versões aí mais robustas, mas você pode usar gratuitamente. Agora, você tem que ter o projeto pronto para poder fazer essa navegação entre as telas. Uma outra ferramenta nessa mesma categoria é o Marvel. Você tem as telas prontas e aí você adiciona esse contexto. Além de adicionar, né, você pode fazer esses comentários. Uma pessoa, não gostei disso, podia mudar disso para aquilo. Então isso aí fica bem fácil fazer essa navegação entre as telas do seu app usando o Marvel. Tá? O Marvel tem uma outra versão que é o Pop. Você pode baixar. Esse aqui é bem interessante. Eu estou precisando fazer uma visão geral do meu app e eu gosto de fazer isso no papel, por exemplo. E o Pop, você pode tirar foto do protótipo que você fez no papel. Então você faz um desenho no papel, tira foto e aí você, no aplicativo, você diz, olha, quando apertar esse botão, abre essa outra tela aqui, que foi uma outra tela que também você desenhou. Então, quem gosta de rabiscar no papel, não precisaria nem fazer, usar, por exemplo, esse aqui como eu fiz, usando esse wireframes. Né? Podia fazer esse esquema no próprio papel e usar essa ferramenta aqui, o Marvel Pop, para animar, né, o seu app. Tá? Então, antes da gente escrever código, a gente vai precisar realmente dar uma visão geral, entender melhor como é que o meu app funciona, quais são as telas, como é que é essa navegação. Então, sempre que a gente vai sentar para escrever um código, é importante que a gente já tenha essa visão geral do nosso app. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e dessas ferramentas que eu trouxe para vocês. E se vocês usam uma ferramenta que vocês acham mais simples ou mais interessante, já coloca aqui nos comentários, né?
Se vocês têm algum site que vocês normalmente entram para pegar ideias, coloca aí. Agora, uma forma de pegar ideias para que app você poderia desenvolver é entrar na própria Play Store e sair navegando lá e ver que tipos de apps tem, instala, roda, né? E o importante é, antes de começar a criar o seu primeiro app, pelo menos planeje qual é o app, já faz um esquema, já cria um esboço como esse daqui, e aí sim você senta para codificar. Tá? Até a próxima, e que a gente vai ver mais detalhes aí sobre criação de apps. Até mais.